Luciano, eu agradeço e estendo agradecimento a toda essa organização do simpósio. Gostaria de perguntar se estão me ouvindo bem. Me ouvem bem? Sim, Muito bem, bem ou mais ou menos bem? Está normal, né? muito bem, muito bem. Tá bom, obrigado. Então, obrigado, é uma alegria imensa estar participando desse simpósio, que nesse segundo dia tem feito aí as devidas considerações. Aquela pessoa, antes de tudo, aquela pessoa, depois aquele professor, e a esse ser humano que nos apoiou aí nessa caminhada e que nos abriu as possibilidades para estabelecermos determinadas críticas e nos situarmos, quer seja na nossa vida pessoal ou no nosso trabalho, com mais conteúdo que tínhamos antes. Acredito que o encontro com o professor Flávio René Forte é um encontro realmente que nos marca e nos marca positivamente bem. Muitíssimo obrigado, professor, pela oportunidade de ter embranhado, seguido esse caminho, né, no pós-graduação, ter continuado aí, ter passado ou estar, né, ao seu lado, né, no núcleo, enfim, em outros momentos mais que temos tido aí ao longo desses anos. Muitíssimo obrigado. Então, participando do simpósio, qual a fala que preparei, né, basicamente temos aqui um manuscrito, que acredito que depois dessa fala, dessa participação, teremos aí alguma réplica, alguma tréplica, né, do professor Flávio ou de outras pessoas também, para me abrir aí para as proposições que talvez eu possa fazê-lo sentir diante de um texto que já foi comentado aqui pela manhã, pela parte da manhã, que é o Narrativa Trivial. Então, até por conta da minha formação da graduação e também por conta da minha atuação profissional, nós trabalhamos bastante, né, com as questões do currículo, aqui na educação básica. De antemão, né, estendendo um pouco desse mini currículo que o Luciano adiantou, peço liberdade para falar que desde 2019 tenho trabalhado aqui na coordenação do programa de implementação da Base Nacional Comum Curricular aqui no Distrito Federal. Então, temos enfrentado vários percalços para que essa implementação real se faça, não somente para além da política pública que nos é imposta enquanto unidade da federação, temos aí a possibilidade de alguns caminhos, que é um caminho da implantação, mudar o sistema naquilo que convém ser mudado, mudar os marcos regulatórios, e da implementação, que é realmente o professor em sala de aula, a comunidade escolar trabalhando em prol e para alcançar as metas dessa plena implementação da Base Nacional Comum Curricular, que no caso agora o tendão de Aquiles nosso aqui tem sido com certeza esse desafio do novo ensino médio, né, que as pessoas ainda estão nesse processo de aceitação, de informação, de se informarem, de se formarem, e nós passaremos aí por essas mudanças substanciais, que são mudanças conceituais, ou são retomadas conceituais que, algum tempo atrás, se tinha como conceitos a serem aplicados para um futuro, só que o futuro chegou. Estamos aí, e nós sentimos que nesse advento, nesse mal no advento, na verdade, né, da pandemia, algumas situações que eram previstas foram adiantadas. Há quanto tempo que temos aí o advento da internet, dessa comunicação em massa acontecendo, e nós, como educação, estamos alheios a alguns instrumentos que perpassam, que são usados aí pelos alunos, pelos estudantes, pelos educandos, chame-os como quiser, mas são pessoas ativas na sociedade e que se utilizam de determinados instrumentos que nós, durante esse período da pandemia, tivemos que nos atualizar e ultrapassar as barreiras daquilo que nós tínhamos como formação. Eu, professor de filosofia, talvez tenha desenvolvido alguma habilidade de outra profissão, virei videomaker, virei roteirista, alguma coisa do tipo. Então, assim, chegou, é realidade, alguns pressupostos que tínhamos, é realidade, temos que lidar com aquilo que é próprio desse aluno que já nasceu nesse sistema de linguagem que possui esse vocabulário do fadado século XXI que anunciávamos algumas décadas atrás, a educação para o século XXI. Então, esses últimos meses
foi adiantado, algumas questões foram adiantadas, que os professores que não lidavam muito bem com os multimeios tiveram que lidar, os alunos lidam. Assim, tendo em vista a média, não consideremos aí que tem os percalços socioeconômicos, políticos, etc., mas eles já lidam com essas questões muitas vezes até melhor que nós lidamos. Então, o que a gente percebe, né, fazendo essa ponte, porque acho que retoricamente a gente lança diversos aforismos em volta da nossa atuação enquanto professores, enquanto docentes, enquanto pessoas dotadas de algum nível de intelectualidade. Ora somos professores, professari, ora somos tutores, porque temos que tomar conta da gestão metodológica científica de algumas situações que nós, naturalmente, não conhecemos, porque não é da nossa área de formação. Então, muitas vezes nos encaramos como professores, muitas vezes como tutores, e é mais ou menos esse o padrão com o qual nós temos que lidar atualmente, né? Alguns dizem, a lá Paulo Freire, a lá Charles Fadel e outros aí que pensam, alguns veem escolas repartidas, eu pessoalmente eu vejo que estão falando praticamente da mesma coisa com outro vocabulário, usando outro vernáculo, enfim, mas descer do pedestal, compreender o seu público, ver com quem você está lidando. Isso é imperioso para a nossa ação, para a nossa prática como ser humano, como uma prática pedagógica, uma prática intelectual que nós temos. Então, descer do pedestal não para me despir daquele conhecimento, mas para entender o que está acontecendo aí. E o que está acontecendo aí é fato, é real. Não é um outro mundo. Esse é o mundo dado. Esse é o mundo possível. É isso que está acontecendo. A nossa conjuntura política atual parece que foi tirada de um ponto distópico. Parece que não é real. Não, é real. Ela existe, ela está aí dada, e não é negando, não é fazendo simplesmente juízos de gosto que eu teria aí alguma solução. Então, assim, a opinião minha é que poderíamos passar por um princípio por um processo de conhecimento, reconhecimento dessas diferenças para construirmos pontes. Em termos de, posso dizer que classificar essas partes que às vezes não são interessantes, que para o meu juízo de gosto não é interessante, mas classificar essa parte como uma parte real, fato. Eu aceito, tiro meu juízo de gosto, guardo aqui um pouquinho, porque eu tenho que lidar com a situação. E nesse momento, eu até apresentei, né, como proposta, posso dizer que a partir dessa fala introdutória, não conversei com ninguém acerca disso ainda, peço escusas se por simplesmente ler alguns trechos desse texto que está à minha frente, peço escusas se vou me fazer mal entendido, mas até esse mal entendimento que possa surgir é motivo de análise, de consideração. Enfim, a proposta é um narrativo trivial. Há quanto tempo que eu estou sem som? Deu aqui sinal de que eu estava sem som. Foi só agora. Uns 3 segundos. Um segundo. Tá bom. Deu um sinal aqui que eu fiquei sem som. Eu fiquei sem som por algum tempo. Estou aqui tentando ver. Não. Me ouve? Eu escuto normalmente. Ok, porque deu um sinal aqui, o Zoom está sem som, e eu estava dizendo que na apresentação, nessa pretensão de tratar algo, eu criei aqui um título, né, a narrativa no caminho da floresta, porque é caro o texto, né, da floresta, do Heidegger, é uma coisa linda, poética, quando é apresentado esses caminhos ou esses liames, literalmente, né, que ligam, né, esses pontos
de ligação de um lugar para o outro dentro daquilo ali. E se eu não faço parte desse contexto, talvez eu não reconheça esses liames sutis, obscuros, que estão em outros planos. Talvez eu precise abrir caminho nessa floresta e me é cara essa comparação, essa figura, essa imagem, né, que a gente é capaz de ter quando lemos esse texto. E quando me deparo com narrativa trivial, né, aí, enquanto afeta a vida contemporânea, em gêneros diversos, reitera um projeto ético à base de estereótipos que simplifica a visão do mundo, tal qual poderia considerar-se visão deturpada, ou aqui criando, aqui, enfim, falando um termo desacostumada, não percebe as particularidades das trilhas de uma floresta. E, no caso, eu quero entender se é defensável eu chamar a atenção não só daquele que realmente consome esses produtos culturais que por são tidos como não muito interessantes, talvez por conta do juízo de gosto, porque eu não participo dessa realidade. Por exemplo, eu não escuto a música do tal sertanejo universitário, eu não consumo. Eu posso escutar en passant, mas não é fruto do meu consumo. Mas é real, faz parte, é manifestação, é algo que está aí posto e faz parte também é cultura. Eu não vou fazer uma divisão entre alta e baixa cultura. Eu preciso ocupar esse espaço, entendendo, percebendo, talvez para utilizar daquele instrumento ali e fazer determinadas pontes que seriam necessárias, porque eu vou falar isso ao longo do texto, faço menção, en passant, de que o lugar que não é ocupado, por mim, ele é ocupado por outro. E talvez fosse um avanço, ou, enfim, uma reflexão acerca da nossa posição de defensiva, que é a nossa posição defensiva diante daquilo que não nos agrada culturalmente. Então, tal qual visão deturpada ou desacostumada não percebe as particularidades das trilhas dessa floresta, que é o mundo da cultura. Segue a humanidade apática, aí quem aqui poderia fazer uma divisão, que quem consome esses materiais, esses produtos culturais, enfim, apática, anestesiada pela experiência estética, né, a partir de modelos meticulosamente construídos para determinado fim. Disso, enquanto críticos, não temos dúvidas. Está aí a propaganda, está aí todas as disciplinas ou área ou subárea do conhecimento específica realmente para se utilizar, sequestrar determinadas manifestações para vender, para pregar, subliminarmente, enfim, podemos, isso é consenso. Mas, do outro lado, nós temos nós críticos, que fazemos juízo de gostos e, às vezes, não entramos na questão de considerar isso como fato. Dado está aí, é posto, e eu, por ouvir ópera, colocar o meu gosto como o padrão, aí até que ponto que eu também não estou estabelecendo uma estrutura ou replicando uma estrutura maniqueísta, que toda essa narrativa faz, que todos esses produtos dessa narrativa fácil, talvez simplista, transmite, divide os homens entre bons, maus, a realidade é uma realidade para o bem, para o mal e etc. Mas aí eu entro como crítico e analiso aqui a possibilidade de que tem um outro produto cultural que é mais interessante e devemos investir nele para colocar enfim, para oferecer a essa população. A população não vai consumir com tanta facilidade, acredito que não, porque eu não estabeleci as pontes. Então, é nesse sentido que aí agora eu pego algumas partes do Narrativa Trivial do professor Coach e já chamo atenção. É nesse sentido que Coach pode ser lido a partir dos esquemas
percebidos por Heidegger, nesse texto bonito que eu gosto, acerca dos caminhos, de quando se diz que odiernamente, né, atualmente, né, na contemporaneidade, jamais realmente se aprofunda nas diferenças. Isso é fato, é interessante. Então, você tem ali um produto cultural oferecido com as mais facilidades, que é just for fun, para o entretenimento, mas ele não vem de graça. Ele é acolhido por alguma vontade de poder. São termos que assim eu adoro, a gente lida com eles o tempo todo quando a gente está aqui lidando com políticas públicas que vêm de cima para baixo, aí você fica tentando mitigar os impactos que determinadas políticas públicas ou projetos que aparecem assim. Então, muitas vezes a gente fala, né, eu pessoalmente falo para equipes, né, está posto, política de Estado, nasceu onde e quando, vamos discutir isso ali, depois, mas temos que cumprir, algo assim. Então, pelas beiradas, a gente tenta mitigar os impactos que nós acreditamos por carregarmos determinada memória do órgão. Estou falando aqui de secretário de Estado de Educação, né, enfim, é onde a gente passa praticamente 12 horas por dia lidando com questões que muitas vezes passam por esse bojo. Né? Estamos lidando com o público, com a massa, sim, da qual eu também faço parte, eu me ligo com ela para poder entender. E uma vez vindo um produto, com toda uma vontade obscura, subliminar, que está num caminho que eu não percebo claramente, não faz parte da clareira, mas eu, enquanto intelectual, eu me vejo no dever de mostrar esse caminho, mas também entender que esse é um mundo real e esse é o mundo possível. E talvez quem vá consumir determinados produtos, né, determinadas manifestações, ou quem é o fim de determinados produtos, políticas, ele vai experimentar isso e é complicado correr disso. Então, como estabelecer essa tensão? Eu tenho a minha idealidade enquanto intelectual, vamos dizer assim, que eu conheço uma outra realidade, tem uma política aqui que eu percebo, que tem uma manipulação por trás, sim, tem classe dominante querendo se replicar, manter no poder, se perpetuar, claro, isso nós conhecemos, mas eu tenho essa população, esse público fim de determinada política, de determinado produto cultural, quer que seja um livro que é oferecido, uma literatura que é oferecida, um filme que é enviado, enfim, uma proposta pedagógica, e eu, na minha individualidade, na minha experiência, eu acho isso menor. Justo, eu acho menor porque eu acredito numa experiência maior. Mas para esse outro público, como aqui lendo, nessa pequena parte, essa população está anestesiada. Então, a minha posição crítica, ela tem que ser uma posição crítica, mas uma posição de compreensão também. Agora há pouco, né, em algum momento, né, o coach falou e a gente participa disso. Eu lido com uma população que vai ler um livro? Sim, vai ler um livro, mas essa população precisa comer, precisa vestir, precisa fazer várias coisas. Então, determinados produtos que são oferecidos com mais rapidez, mais facilidade, eles são os produtos possíveis nessa época. Não é uma defesa para algo que é menor intelectualmente, mas é um reconhecimento faço de que esse é o mundo, esse é o fato, esse é o mundo possível, eu tenho que compreender, lidar. Se eu não posso barrá-lo, eu tenho que entrar dentro desse mundo para compreender e trazer essa mudança de dentro, porque a negativa intelectual talvez ela não é tão saudável, talvez ela replique um status quo da negação e tem pessoas bastante eficientes para ocupar esses determinados lugares. Eu vou começar aqui o ler o texto. Quanto tempo tem? Vai dar agora
Você tem mais 10 minutos. Ah, tá. Suficiente. A narrativa trivial, cito aqui uma frase do Kut que é ótima, né, maravilhosa. A narrativa trivial é uma ocupação básica de toda a população, em todas as idades, deve ser, portanto, um objeto relevante de estudos. Ótimo. A frase é de Flávio Coutinho, a narrativa trivial, aí tem aqui a publicação de 94, enfim. A narrativa trivial está presente no cotidiano de todas as pessoas, passa pelos contos domésticos, pelas escolas como objeto de análise literária, histórica, pelas mídias e multimeios na contemporaneidade. A presença da figura do herói, que é replicante, é replicada, é um vício, basicamente, do herói, de personagens disfarçadamente comuns, aqui eu já coloco um juizinho de valor ali, disfarçadamente comuns, ou seja, eu, enquanto intelectual, olhando, estou percebendo que eles não são tão comuns assim, então já estamos ali abrindo um pouquinho dessa clareira, não é tão comum, não se engane, do fantástico, do simples e de mundos verossímeis, são constantes das quais não se foge, é isso. Há um novo fenômeno social que inclui não apenas o circuito dessa produção, mas o do consumo. Né? Sempre teve o seu modo, mas como prenunciado anteriormente, acredito que nessa fase, o período de pandemia, os streams aumentaram assim muito. Eu não tenho dados aqui, mas já li sobre isso. A TV, enfim, as pessoas procurando atividades cômodas, né? E desenvolvendo determinadas habilidades, né? As máquinas de fazer pão, máquina elétrica de fazer pão desapareceram do mercado, de um preço de, sei lá, de R$ 250 foi para quase R$ 800, pelo tanto de procura. Então, as pessoas se entregaram a determinados hábitos, e dos quais, sim, o consumo dessas narrativas produzidas, eu falo aqui, chama atenção pela indústria cinematográfica, os streams, né? Netflix, Prime Video, Apple e outros mais, tem incontáveis. Antes a gente lidava só com Netflix, e depois em Prime Video ou Apple TV, enfim, mas agora eu nem sei o nome, são muitos mesmo. Globoplay, claro, dicas de passagem sempre. Então, há um novo consumo social que inclui não apenas esse circuito de produção. Se se produz é porque tem quem consome. Uma série de obras é consumida em massa no campo do entretenimento. Esse parece não delimitar bem a fronteira entre a chamada cultura popular e cultura erudita. Ok. Há a mão do interesse que gere qual é o conteúdo a ser moldado, vendido e ofertado. O meio acadêmico não consegue suplantar a força das narrativas, que são tidas como corriqueiras, frente ao encanto que as pessoas das mais variadas classes sociais têm diante delas. Antes tão rígido quanto aos seus objetos de pesquisa, os fenômenos culturais considerados menores têm se tornado relevantes para a população e também para nós aqui tentando perceber o porquê que se consome, qual o conteúdo não revelado, conteúdo aparente, qual o currículo oculto que vai com esse produto que está sendo consumido aí por quem nós comumente chamamos de a grande massa. Desde a música sertaneja, esses outros livros que estão à frente das livrarias sendo consumidos, o primo, enfim, não vou falar, mas está gravando, mas Primo Rico e companhia, enfim, né? Com certeza ganharam muito por conta desses cursos e promessas de saberes para as pessoas, né, desenvolverem as suas habilidades e competências para lidar com investimentos. Eu mesmo fiz no ano passado um curso de day trade vendido pela internet. Depois eu entendi, peraí, não é tão fácil operar com exchange money, né, com o Forex, né? Vou perder, como perdi, mas ainda estava em demo, né? A conta era de demonstração, né? Operando dinheiro lá, comprando dólar, vendendo iene e tal, conta demonstrativa, mas existem dados aí contando, né? FGV produziu um estudo, uma reportagem falando de qual a porcentagem de pessoas que
foram atraídas por essa narrativa de enriquecimento, de trabalho, pelo mercado do swing trade, né, ou day trade. Enfim, vocês devem conhecer o assunto, mas é algo interessante. A pessoa não vai ali do nada, vou virar trader. Ele consome um produto antes. Nós temos aí nos multimeios vídeos fantásticos, motivadores e livros nas prateleiras ali sendo oferecidos. E esse mundo é um mundo real. Ele existe. Enfim, as pessoas operam assim no dia a dia. Desde a música sertaneja, esses livros amparados nos expositores principais das livrarias, os filmes cansativamente de ação, quantos filmes de herói, Marvel, DC Comics, né, passando por aí. Agora tivemos dois que parece que o foco narrativo tornou-se diferente um pouco, que foi o Duna. Eu assisti, eu consumo esses produtos porque eu falo sobre eles. Duna e o Eternos. Então, teve ali uma narrativa, não é só, perdoe o termo aqui, porradeira, ou, enfim, bate-bate, tem o bate-bate, mas procura se apresentar um discurso de humanidade, de emancipação, de liberdade, etc. Esse é o liame, né? É a ligação que o filme quer fazer com o meu interior, me sequestrar o meu anseio de liberdade, eu também sou simples, eu sou herói. Os heróis, o 007 agora, ele sangra, o terno dele rasga e tudo mais. Percebam aí a mudança do 007. Então ele sangra, ele apanha, ele quase morre, ele fica ferido, não é tão belo esteticamente, naquele padrãozinho lá, mas ele, enfim, tem uma coisa meio peão, eu usando o juízo de valores estéticos aqui, mas é isso. Então, os filmes que causam mesmo esse cansaço, de tanta ação que tem, os inúmeros heróis, não se pode deixar de considerar também relevante um montante financeiro, essa movimentação financeira que esses filmes têm pela indústria cinematográfica em torno dos filmes dessa categoria, etc. O porquê disso? Gera emprego? Sim, gera emprego. Gera riqueza? Movimento? Movimento. E quem ocupa o lugar na roteirização desses filmes, o que ocupa, qual que é o interesse? São interesses variados, o porquê que eles são. Eu tendo a falar, assim, utilizar um pouco de teorias da conspiração, que sempre tem uma vontade de poder, querendo sequestrar esses ímpetos de emancipação que temos, esses suspiros. Vamos adiantar aqui. Em um determinado texto aí, né, a gente fala, usa até uma brincadeira, né? Antes a transexual grita, ela grita qualquer coisa, ela grita qualquer coisa nas ruas da Itália. Hoje ela está gritando aqui, ela está tendo voz. Ok, nossa, suspiro de liberdade, reconhecimento, humanidade, lindo. Mas por trás eu tenho ali uma vontade de poder ali, sequestrando esse ímpeto para aprisionar ou se utilizar. Aí eu vejo o consumo mesmo, o mercado. Vamos reconhecer as trans que elas consomem. Vamos reconhecer a comunidade LGBTQIA+, enfim, várias letrinhas. Vamos criar aí esse reconhecimento, porque é um mercado consumidor. No caso, tem até uma expressão que o pessoal usa, né? Quando um artista passa a apresentar, ou se apresentar padrinho de uma causa LGBTQ, etc., pink money, né? Não é da comunidade, não é homo, não é bi, não é trans, não é queer, não é nada, mas está lá, apoiando, levantando a bandeira. Aí alguns falam, está gostando do pink money, porque é realmente uma população que consome. Então, vários ímpetos de liberdade que temos, eles são suplantados aí por essa vontade de poder e continuidade. E usam narrativas lindas, bonitas para isso acontecer. Mas vamos lá, vamos seguir, que tem muita coisa. Até os fenômenos novos de comunicação desenvolvidos a partir da internet. Aí eu coloquei aqui, cito, tem uma página, vocês conhecem, tiveram uns que foram antes de mim, eu não os usei, eu ainda sou dessa época do Orkut, do Facebook, do Instagram, essas outras redes, também nem consumo muito, consumo uma, por exemplo, é só por uma obrigação pessoal aí, mas eu não tenho, parece que eu tenho paciência, mas eu não tenho muito, é mais uma obrigação social, enfim.
São muitas portas de aberturas para leituras de textos. Não é mais somente o livro impresso de difícil acesso. Foi facilitado, massificou esse nível de informação e de narrativas, podem ser vistas por fotos, vistas em filmes, ou realmente lidas ou ouvidas. As pessoas ganharam vozes, e muitas vozes, e as pessoas consomem. Nós não temos um controle, não temos que ter, não temos força, corrigindo, não temos força para controlar nós, enquanto Júlio intelectual. Enfim, podemos debater, lutar, vamos fazer, estamos aqui fazendo. Negando que eles existem, que as pessoas consomem esse tipo, não. Aceitando que consomem, tentando entender quais as estruturas, né, mentais, intelectuais, psicológicas que fazem com que as pessoas consumam determinados materiais, reconhecendo a importância deles para a vida delas em determinado momento, para eu, enquanto produtor de algum conteúdo que no meu julgamento é interessante, possa fazer essa intervenção. O que eu estou falando aqui é algo à la teoria histórico-crítica. Eu tenho que compreender, eu aceito, eu reconheço, aceito por um determinado momento, mas aquele velho jargão, não é? Ser aquele tutor, aquele condutor da doxa para episteme. Enfim, a distração pela leitura como hábito pessoal capaz de produzir a alteridade, a que faz a literatura de ficção, caminho para a alteridade, produzindo um momento catártico, suavizando a dor, a solidão, do desentendimento sobre o mundo a ser conquistado, parece não encontrar lugar que não seja o já previamente direcionado e moldado por outro. Então, a gente pega e vê ali, olha, por que está acontecendo isso, o que esse conto está querendo, o que esse filme está querendo, a gente já tende a ter essa impressão, porque estamos, entre aspas, né, do lado de cá desse... do lado de cá, nesse senso do que deve ser. Né? E tem o outro lado de lá, que apenas consome, sai com os aprendizados e passam a agir assim. A distração não é feita mais somente pelas páginas de papel. Existem os espaços cibernéticos, que facilitou, faz pouco tempo, o acesso a textos simplistas, simplificadores, simplórios. Esses textos oferecem de forma barata e rápida o deleite, a reflexão, não reflexão, reflexão, não reflexão. Oferecem os modelos, a fantasia, a realidade. A realidade. É preciso rever a afirmação. Aí, eu lendo textos para poder produzir, me deparei com o tal de Harold Bloom. Esse Harold Bloom, ele foi um professor crítico literário estadunidense, eu não sou conhecedor, longe de mim, foi realmente assim, en passant, e li um outro artigo, outra coisa, enfim, aí eu peguei de carona aqui, porque na academia tem se escrito isso. Também tem se escrito isso, é preciso rever afirmações como as de Harold Bloom, como e por que ler, né? Quando diz que, cito, lemos não apenas porque na vida real jamais conheceremos tantas pessoas como através da leitura, mas porque amizades são frágeis, propensas a diminuir em número, a desaparecer, a sucumbir em decorrência da distância, do tempo, das divergências, dos desafetos da vida familiar e amorosa. Certamente que a citação não se encontra solitária, ela faz parte de um todo, mas é de se espantar que alguns trabalhos pudessem seguir docilmente por essa via simples, ao considerar o pleno deleite e o esvanecer dos produtos de leitura, lá acontece, como agentes no próprio momento da leitura e fonte de ensejos afáveis. Não é assim que funcionam as estruturas mentais, sociais e materiais. Há sim um direcionamento. Enfim, há um direcionamento, que é um direcionamento para além desse deleite. A leitura por simples fruição. Eu acho lindo isso.
tá? Mas até a criança, quando está lendo o livro lá por simples fruição, é porque alguém colocou para ler, ou está escrito lá, alguém quis que aquilo aparecesse, opinião minha. Existem forças externas e internas que moldam os interesses dos leitores que atualmente procuram por modelos, não por escrituras que digam o que se deve fazer. É daí que se pode inferir que encontrar algo que represente um desejo pessoal, que comunique com os anseios. Júlio, seu áudio foi interrompido. Julião. Alguém está ouvindo? Está mudo o áudio dele. Eu estou ouvindo. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu estou ouvindo. Ah, é? Interessante. Não escuto, não. Tinha ficado mudo a gente aqui. Eu fiquei mudo? Foi. Não, para mim não ficou. É, interessante. Okay. Para alguns sim, para outros não. Às vezes algum telefone tocou aí, quem estiver usando o telefone. Quando o telefone toca, acontece isso. Aí fica mudo por um momento. Então, voltando aqui, é daí que se pode inferir que encontrar algo... Deixa eu ter a interrupção, Júlio, e falar que já passamos alguns bons minutos, tá bom? Se puder encaminhando... Então deixa eu só aqui chamar a atenção aqui para uma parte bem... Posso ler um pouquinho só? Vocês me fizeram esperar da manhã até agora? Me deixa. Tem uma parte do coach, até uma instigação, aí eu chamo para... Te dou mais essa dor de cabeça, professor? Se não for, se for algo realmente assim relevante, ok? Mas tem uma parte do texto que, na era da cultura de massas, o narrativa trivial, tem-se massas sem ter cultura. Os melhores produtos do espírito humano não são levados de modo efetivo à população, ok? Os produtos não são levados de modo efetivo à população, ok? Não se procura educar o povo através da arte. Tá? Procura se divertir com superficial engodo. Nem sequer se dá tanto mais diversão quanto menos se tem pão, pois a pobreza espiritual acompanha o material. Né? Então, eu tenho aqui uma pretensão, talvez um tanto quanto simplista, para colocarmos a fala nos nossos dias e considerando, tem algo que é caro para nós que mexemos com as questões educacionais, é algo que essa citação do narrativa apresenta para a gente, que é, tem-se cultura sem ter... Não, tem-se massa sem ter cultura. Tem cultura, as massas têm cultura, o reconhecimento dessas culturas, dessas manifestações enquanto dados culturais relevantes, tanto que eles são usados pelo poder dominante. Eles são usados, esses dados culturais, eles são utilizados. Por mais simplistas que eles sejam na questão do fazer, né? Tem uma música que tem 3 notas, agora tem uma sinfonia maravilhosa, mas são dados culturais. Então, alargando a compreensão do fato, pode-se dizer que a cultura de massas é o que se tem de melhor nesses tempos para as massas, eles acham assim, não sou eu, né? Ou para aquele, ou para aquilo que as controla. É um mundo possível sob o previamente interesse determinado. É esse o instrumento para a educação do povo. É essa arte possível para esse povo. Agora, o possível por quê? Aí vamos conversar. Não é superficial e sequer é engodo. Eles não percebem assim os pontos de vista. Quem percebe sou eu, ele está lá. E quem está manejando talvez veja como engodo, ou talvez veja realmente que vamos dar para isso. Teve algo que o senhor disse há pouco que para que dar livro para esse povo? Então vamos dar o que é mais fácil. Então é um baixo estimar o valor desse povo quando eu uso esse tipo. É horrível isso.
Nosso papel é de reconhecer o porquê para poder tratar essas estruturas e oferecer algo mais interessante. Mas essa é a arte possível. Não é superficial e sequer engodo, sequer é pobreza espiritual, é a riqueza que ele tem, a única. Agora, eu observar quem é que deu, aí é outra questão, vamos discutir o porquê deu essa riqueza. Para essa população esclarecida à sua maneira. Então, é uma riqueza para essa população que acredita ser. Isso aqui eu estou valorizando para eu poder conversar, estabelecer aqui os liames. O dizer tem-se massa sem ter cultura é ponto de vista do outro que sou eu. Longe de refutar o citado autor, no caso o coach, aqui se chama atenção para a aceitação de que esse modus operandi é real, ele é funcional, é um projeto que se tem e que quer. Esse projeto quer algo, e ele é vivido. Por mais detestável que ele seja, dizer que a narrativa é trivial, enquanto afeta a vida, dizer que a narrativa trivial, enquanto afeta a vida contemporânea, em gêneros diversos, reitera um projeto ético à base de estereótipos que simplifica a visão de mundo. Ok. Essa é a visão do lado de cá. Se eu tenho essa visão e me estabeleço do lado de cá, os liames são impossíveis. Novamente, parece que ao refutar os modelos, esses modelos de seres no mundo que impera na sociedade contemporânea, se vivencia o mesmo maniqueísmo do qual se quer livrar. A aproximação pode ser a chave para o entendimento de como funcionam as estruturas de produção, de controle, de aceitação, de replicação desses dados culturais. Ao lado dessa postura, colocar-se mesmo à parte, para estabelecer o diálogo, algo que mais lembra aquela classificação do que é alta e baixa cultura, porque senão eu não ocupo o meu lugar de fala e não ocupo o meu lugar de escuta, de escutado, né, de ouvido, e o outro lado dominante, ele ocupa o lugar e as fake news têm realmente lugar para essas pessoas. Então, assim, a minha preocupação com esse texto que eu estou aqui embrenhando, eu trago essa reflexão, gostaria realmente de ter mais conteúdos, né, na breve fala, de tentar fazer esse reconhecimento, até uma pergunta que eu já faria, como que nós poderíamos fazer esse reconhecimento para estabelecer essas conexões, esses liames, para a gente... Aquele jargão que se usa, que alguns, né, a histórico-crítica usa, descer do pedestal para realmente reconhecer, aí no reconhecer está entender essas estruturas, o que falta, o que é, o que passa, quem é o que detém ali a corda, e como eu poderia descer desse pedestal e estabelecer esses liames e realmente partir para a atividade, uma crítica ativa, né? Então, basicamente é isso, tem coisas aí, vejamos o que vai virar aqui esse texto a partir dessa conversa. Obrigado. Ok, agradeço muito, muito ao professor Júlio César, uma excelente interposição, um excelente contraponto, sempre muito saudável do ponto de vista acadêmico, que é o que a gente precisa. Muito bem, muito obrigado, parabéns. Passo então a palavra diretamente para o professor Erinaldo, né, que é doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, na área de estética, hermenêutica e semiótica e filosofia da arte. É orientado pelo professor Flávio Coach, mestre em teoria literária pela Universidade de Brasília, licenciado e bacharel em língua portuguesa e perspectiva literária pela Universidade de Brasília. Atualmente é professor da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal. Tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria literária e estética, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria da literatura, Carlos Drummond de Andrade, poética, estética, filosofia da arte. Publicou recentemente, como vimos agora há pouco, né, o livro Arquitetura e Poesia no Sistema das Artes.
pela editora Cajuína. Passo então a palavra diretamente para o Erinaldo. Vou pedir para o Erinaldo tentar ficar um pouco atento ao tempo também, mas, enfim, vamos seguir. Eu agradeço, Luciano, estou marcando o tempo aqui. Na verdade,